Bem, mais um vídeo, estamos aqui para refletir com vocês e é interessante, né? Porque às vezes a gente fala muito, né? A gente fala às vezes sem medida, né? A gente vai falando, principalmente quando a coisa aquece um pouco, aquele calor forte, né? Eu digo das emoções, né? E a gente acaba falando coisas que não deveria falar, né? E a gente não entende muito bem essa coisa de sabedoria, né? E a sabedoria, ela vem na base da experiência, né? Você vai adquirindo sabedoria e você vai tendo, sabe, modos de usar essa sabedoria em várias coisas da sua vida. E uma coisa fundamental para a gente usar a sabedoria é em saber falar, a hora certa de falar, o tom certo para falar, né? Porque tem pessoas, né, que, sabe, elas falam em horas indevidas, né? Em horas que não havia necessidade de falar nada. Porque as palavras, elas foram feitas para abençoar a vida da outra pessoa, né? Elas não foram feitas para ferir as pessoas. E em determinados momentos, né, se fere muito as pessoas através das palavras, do tom das palavras, né? Porque às vezes a gente não tem a intenção de ferir, mas fere, porque a gente não consegue controlar o tom que essas palavras foram proferidas, né? E isso cria um problema sério de relacionamento, né? Eu digo um relacionamento de uma forma geral, né? Então, é necessário a gente refletir sobre isso e ver em que ponto a gente está conseguindo ter sabedoria para usar as nossas palavras, né? E se há necessidade de falar dessa forma, a verdade deve ser dita, mas a verdade deve ser dita de uma forma amorosa, né? Cuidadosa, mas você tem que falar, né? A verdade, ela tem que ser dita, mas é de forma carinhosa, de forma amorosa e esperar o momento certo, né? Para falar a verdade. Não esperar séculos, mas esperar o momento certo entre você e a pessoa da qual você vai elucidar a verdade a ela, né? E o nosso temperamento, ele, para algumas pessoas, é bem complicado, porque elas, sabe, não conseguem se segurar nas suas palavras, né? A pessoa mal está falando uma coisa e a pessoa já vem e interrompe, né, o que a outra vai falar, concluindo ou não deixando que a outra pessoa termine o seu raciocínio. E isso prejudica muito, porque você acaba sendo começa a ser visto como uma pessoa que sufocante, né? Uma pessoa que não sabe ouvir, uma pessoa que, às vezes, até a pessoa sente que você não é amiga, né? Ou então você, por um motivo qualquer, no momento do calor, né? Daquele momento quente, né? De um diálogo, né? A pessoa, né? Ela simplesmente, por uma questão às vezes até instintiva mesmo, né? De autodefesa, ela interrompe a pessoa para se defender. Ela conclui as coisas sem para se defender. E aí ela não deixa a pessoa falar. E às vezes, se você deixasse a pessoa falar, você não precisaria. Por que você precisa se defender, né? A pessoa não te acusou de nada, né? Então, isso são coisas que a gente precisa parar e pensar, né? Como tem sido a nossa vida nesse sentido, né? A carta de Tiago, no capítulo 3, né? Ela fala sobre a sabedoria, né? A sabedoria de saber falar. Porque quando você tem sabedoria para saber ouvir, né? O que acontece? Você simplesmente, né?
você consegue, né? Quando você domina a sua língua, você consegue refrear o seu corpo, segurar o seu corpo, né? Então veja como o falar pode detonar a nossa vida, porque a fala, né? O nosso, sabe, o nosso vocabulário, ele vem através dos nossos pensamentos. E às vezes os nossos pensamentos não são bons, em todos os sentidos, né? E se você falar, você não vai conseguir controlar o seu corpo. Seja numa situação de rispidez ali, que pode gerar até uma situação feia de agressão física, ou seja no momento que uma coisa indevida, né? Coisas que você, se você falar, você pode criar um problema sério para a sua vida. Então a gente precisa refletir sobre o que a gente fala, buscar a direção de Deus. O Espírito Santo é o nosso educador. Ele nos educa a falar, a pensar, sabe? E ele nos orienta a hora certa de falar. Então pense, tem uma hora certa para falar as coisas. Então refreie a sua língua, se segura um pouco, porque, sabe, como é bom a gente viver em paz. Sabe, como é bom a gente saber que a gente está abençoando a vida das pessoas com a nossa vida, com as nossas palavras, né? Com o nosso silêncio, porque às vezes o silêncio abençoa muito mais do que 1 milhão de palavras, né? Um abraço fala muito mais do que qualquer palavra, né? Então vamos exercer, né, essa sabedoria que nós estamos adquirindo no decorrer da nossa vida. Um forte abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.